Boa noite, eu sou o maestro Johnny Claire Real e estou aqui para bater um papo com vocês de um pouco dessa história que eu vivencio e espero ainda viver um bom tempo, que é fazendo música. Eu costumo brincar e dizer, mas o que quer dizer? As pessoas infelizmente perguntam, mas você só é músico? Eu digo sim, não aprendi a ler e escrever. Mas na verdade a gente precisa aprender a ler e escrever muito. Além da nossa própria língua, em outros idiomas, dependendo do que você quer com a sua cultura musical e principalmente as maravilhosas bolinhas. Essa leitura é fundamental para a vida da gente. Eu gosto sempre de falar um pouco de como eu comecei, porque eu comecei de uma maneira talvez parecida com de muita gente. Às vezes a pessoa está num lugar, num rincão qualquer aí e não tem acesso a boa música, né? E eu gosto de contar isso porque eu tive alguns ídolos quando criança. E por incrível que pareça, eu ouvia quando criança, devia ter uns 5, 6 anos, tinha um cara que todo final de tarde, por volta de 4, 5 horas de tarde, eu ouvia um cara cantar bonito pra caramba. E eu procurava no quarteirão e descobri que era um cara que regava a horta, que ficava atrás da minha casa. E esse cara, meu ídolo até hoje, chamado Vadão, de Osvaldo, ele tocava violão e cantava muito bem. E aquilo me inspirou. Eu queria ser aquilo, não sei se era um regador de hortas ou um cantor. Mas, enfim, o Vadão foi o meu mestre, minha luz. É um cara que tocava naquelas festas das nossas cidades do interior. Era aniversário, casamento, batizado, enfim, o Vadão era o nosso rockstar do pedaço. E eu cresci ouvindo o Vadão e aquilo me fez a cabeça. E claro, qual era a música da época? Eu ouvia o Iê, 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 que tinha, né? Era Renato e seus Blue Caps, os VIPs, toda a jovem guarda. Aí a minha irmã começou a namorar um cara, isso já aos 13, 14 anos dela, e eu com 9 por ali, ele chegou na nossa cidade com aquela vitrolinha que abria a tampinha, e ele chegou com LP dos Beatles. Você tem ideia do que é isso? Numa cidadezinha de quase 1.000 habitantes. Então nós íamos para a praça da cidade no sábado à noite, ele levava a sua vitrolinha e punha aquele Beatles. Eu não sei como aquele disco não furou, porque a gente ouvia aquilo horas e horas a fio e sonhava. Enfim, aquilo foi me apaixonando, e aí logo aos 10 anos, eu, claro, como toda criança, pegava uma vassoura e ficava à frente do espelho, tocando na vassoura, né? E eu queria ser Elvis, eu queria ser Jimi Hendrix. Aí, aos 14, 15, eu descobri Elton John, que sou fã incondicional até hoje, e aí eu fui enveredando mais pro rock and roll de verdade. Mas eu ouvia Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol, Silvio Caldas, Newton César, eu ouvia Nilo Amar e seus cantores de ébano, eu ouvia Zilo e Zalo, Tunique Tinoco, Belmonte Amaraí, tinha um Carreiro e Pardinho, que é a minha preferência, Pedro Bento, Zé da Estrada e Celinho. Então eu costumo brincar que eu sou mais do que eclético, eu sou epilético, porque o meu foco musical é completamente perdido. E foi justamente por ser um perdido musical, de ouvir música sertaneja, de raiz, a Jovem Guarda, e eu senti que, na verdade, a música, o meu prazer numa música era muito curto, na música popular. E nisso, um tio e uma tia minha, recém-formados aqui na faculdade de Sorocaba, em medicina, voltaram para minha cidade natal, uma cidade pequena. E eu, como era o sobrinho mais, vamos dizer assim, o que já tinha um pouco de raciocínio, eu poderia cuidar dos filhinhos dele. E os meus tios diziam assim: quando você ficar com as crianças, eu quero que você coloque esses discos. Cara, tudo de Tchaikovsky, Bach, Beethoven, Mozart. E eu não conhecia aquilo. E aí, como meu tio mandou, eu
colocava aquilo para eles ouvirem. Aí eu já tinha, né, voltei um pouco no tempo, 9, 10 anos. E aí eu me apaixonei por aquela música. E o que era mais legal, ela era extensa, comprida, ela não acabava. Uma sinfonia demorava 30 minutos, aquilo era maravilhoso. Mas aí eu enveredei pela música pop, pelo rock, que era maravilhoso, mas caiu naquilo que eu estava precisando. Eu precisava de mais tempo de música. E a música pop, a música rock não me dava tudo aquilo. Aí eu descobri a música, o rock and roll, que era o rock progressivo. Então bandas como Yes, Genesis, que demorava assim, uma música era praticamente um lado do LP, né? O próprio Pink Floyd. Então eu falei, opa, essa música, essa é a minha linguagem. Eu tenho um prazer maior, ela dura mais tempo. Mas aí também ficou pequena. Eu acabei indo para a música erudita porque eu precisava de mais. Precisava de mais soro, entendeu? Então acho que isso foi meu trampolim para o estudo com afinco, com dedicação, até hoje, até amanhã e sempre, da música erudita, porque é uma música que o compositor, dependendo da época, você pega uma sinfonia, o cara precisa de 30 minutos para falar: oi, como vai? Tudo bem? Eu estou bem, você e a família? Nossa, vai chover. Então, dependendo da época, o compositor precisa de muito tempo para falar isso tudo para você, para contar uma história, né, um sentimento. Mas hoje nós temos tudo isso. Se nós pegarmos o compositor Nilson Lombardi, daqui de Sorocaba, uma figura maravilhosa, com peças brilhantes, ele fala tudo isso em 40 segundos. Ele sintetizou sinfonias que você precisaria de 30 minutos para ouvir em 45 segundos, 1 minuto e 10. Porque a linguagem nossa é mais agitada, é mais ágil, os tempos são outros. Então o discurso é: olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? É como a música do Chico Buarque de Holanda, o Farol, o Sinal Fechado. Né? É tudo muito ágil, muito rápido. E a música chegou a essa, vamos chamar de zipado, né? Como a gente tem isso hoje em português. Então essa condensação. E não deixa de ser grande música. Hoje, o nosso pianista aqui, sorocabano também, o Fábio Luz, ele toca pelo mundo inteiro as obras do Nilson Lombardi, porque é uma música extremamente palatável e ela tem o pé no erudito e a agilidade da nossa contemporaneidade. Isso é fantástico. Então, isso eu toco desde todo sempre. Eu acho importante salientar também nesse nosso bate-papo que eu fiz a escola como do jovem, todo estudante faz, até o 3º colegial. E aí me mudei para São Paulo. E aí fui convidado para cantar num grupo de música de MPB, mas canções originais. E tive a felicidade de gravar, de participar do meu primeiro LP. Não era inteiro da nossa banda, nós ganhamos o primeiro festival do Sindicato dos Bancários da época e fizemos um LP das 12 músicas, 2 eram da minha banda. Aí eu tive a felicidade, nessa gravação eu conheci Sai Guarabira, porque foi feito nos estúdios deles, e a gente se tornou muito colega, almoçávamos juntos, tocávamos violões, cantávamos nos intervalos, ficou uma grande festa. E aí uma madrugada eu cheguei em casa, 1h30 da manhã, e falei para minha mãe: puxa mãe, queria tanto ser músico. Ela falou: eu queria tanto ter um filho músico. Eu falei: como assim? Ela falou: não, de verdade, eu sempre gostei de música e ficaria muito feliz, mas eu só te peço uma coisa: eu gostaria que você estudasse música, não que você se atirasse. Tocar em barzinho, cantar em banda de baile, legal, mas e a hora que você não tiver mais voz, por exemplo? Se você tiver um diploma em música, você vai poder dar aula, você vai poder trabalhar numa escola superior, numa faculdade. E sabe as palavras da minha santa mãe, que tinha feito apenas até o 3º ano primário em escolinha de sítio. Mas essa fala dela eu digo para todo mundo: estude, porque aí está a grande verdade, né? A porta que se abre a todo momento é com estudo. Então assim,
eu entrei numa faculdade de música, fiz os meus 6 anos, fiz composição e regência, que são 6 anos, estudei um pouco de violino, de canto, de piano. Depois, sempre trabalhando, dando aula em faculdade, escolas, aulas particulares, dirigindo corais em entidades particulares, conservatórios. Aí depois fui fazer meu mestrado na Suíça, numa cidade chamada Friburgo, cuja nova Friburgo do Rio de Janeiro são habitantes da Friburgo que eu morei, lá na Suíça. Mas eu acabei não fazendo o mestrado, me diplomando, vamos dizer assim. Acabei terminando como aluno ouvinte, com atestados e tudo mais, mas eu não prestei os exames. Então eu fiz todo esse meu curso de 4 anos na Suíça, voltei aqui para Sorocaba e fiz o meu mestrado na Unicamp. Então eu fiz a faculdade de música, 4 anos de estudos superiores, que eles chamam de alta escola de música na Europa, na Suíça, em Friburgo, e aqui fiz o meu mestrado na Unicamp. É um caminho longo? Não, não é, é curto. Ainda tem doutorado, tem um monte de coisa para fazer, porque o estudo da música, a gente estuda o que está para trás, da onde você está para trás, né? E claro, você tem os insights futuristas, mas tem muita coisa ainda no passado que são reveladoras. Então, quando alguém diz assim para mim, eu estou tocando violão, legal, está estudando com alguém? Não, eu estou tocando sozinho, estou tocando de ouvido. Parabéns, isso é muito talentoso, um jovem, um menino, uma menina, que pega o violão e vai lá e toca, tira uns acordes e sai cantando. Isso é muito importante, mas se você toca de ouvido, você só toca aquilo que você ouviu. E nem tudo que é bom está gravado. Às vezes você vai se deparar com uma canção belíssima que alguém está tocando. Vamos falar da Idade Média, por exemplo, né? Você tem Alas, my love, you do me wrong. Na 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 ni, na ni na na ni, na na na. Então você pega uma canção dessa, hoje ela está gravada. Mas na época do Shakespeare, o Shakespeare utilizou essa música em diversas peças teatrais dele. Ele só mudava o texto e ficava com a mesma ossada da música, né? Isso é muito importante. Agora, se essa música não tivesse sido gravada, ela está em partitura. Então você vai pegar muita música medieval que está em partitura e não está gravada. Se você só toca de ouvido, você nunca vai conhecer essa riqueza. Então a grande vantagem, o grande pulo do gato é você ler a partitura, porque em qualquer que seja o seu instrumento, você vai decifrar coisas que não estão gravadas. Outro dia eu tive a felicidade de caíram em minhas mãos algumas partituras que os cantores gregos cantavam para os oráculos para, entre aspas, receber a divindade. Não tem gravação disso. As partituras estão sendo descobertas agora, coisa de 15, 20 anos. Então você em contato com uma música que os oráculos, né, o pessoal que ia lá para cantar, para falar com os espíritos e aconselhar toda aquela pleiade grega, as partituras estão aparecendo agora. E não tem gravado, mas você pega aquilo e dedilha e vê o que é aquilo naquela época, você fala, que encanto. Eu tô arrepiado de estar falando aqui para você isso. Imagine você tocar aquilo lá. A sua sensibilidade vai à enésima, literalmente vai para o Nirvana, vai para o Guns N' Roses até. Né? Então é uma coisa bacana isso. O estudo é fundamental. Temos excelentes músicos autodidatas, parabéns, mas dá para contar na mão. Né? Então é fundamental esse passeio pelo estudo.
Veja, é interessante a gente pensar e perceber que a orquestra nasceu lá no Teatro Grego. Você tinha ali na frente os atores, né? E todo aquele pessoal que era o coro que cantava, e os instrumentistas eram chamados de orquestra. Mas isso aqui cresceu demais, começou a fazer mais barulho do que as vozes dos atores. Então o que aconteceu? Vamos pôr a orquestra fora do palco. Foi daí que ela vai para onde o que nós chamamos de fosso, aquele buraco na frente da orquestra. Então, desde os tempos de Grécia, nós já tínhamos a orquestra. E por que uma orquestra hoje em dia, se é tudo tão ágil, com computadores? Eu tenho um exemplo para dar para vocês. Eu tenho um colega aqui em Sorocaba, ele adora música, começou a aprender a tocar violão. Bem devagarinho, descobriu a riqueza das notas, baixou um programa de escrita musical e começou a compor. Um dia ele chegou para mim, um ano depois que ele já estava fazendo de violão, e falou: maestro, olha essa composição que eu fiz. Eu olhei e falei: desculpa, mas você está estudando violão há um ano? Como é que você compôs isso? Ah, tem um programa que eu baixei lá na internet e comecei a compor. Falei: mas como é que você compôs, por exemplo, para o contrabaixo? Se você não sabe nem o nome das cordas do contrabaixo. Ele tinha me dito isso, não conhecia nenhum instrumento. Ele falou: porque quando eu estou escrevendo, se eu escrever uma nota que não tem no contrabaixo, fica vermelho e ele não escreve a nota. Então, ele mesmo me diz até onde vai do grave ao mais agudo. Eu falei: nossa, nem eu sabia que isso existia. Em 2 anos, ele se aprimorou tanto nessa técnica de compor ao computador, sem tocar. Ele, inclusive, parou com o violão. Ele passou a enviar para concursos públicos de orquestras. Ele ganhou um prêmio, se não me engano, na Bahia. Uma música dele foi selecionada, foi executada pela orquestra do estado e ele ganhou uma grana com isso, sem dominar o instrumento. Ele sabia as notas musicais, como eu disse, tocando violão durante 1 ano. Mas com o jogo do computador, né, com essa ferramenta, ele passou a compor, se aprimorou e começou a tudo que ele escrevia, veja como eu sou velho, o que ele escrevia não, o que ele escrevia, né, ele digitava musicalmente, ele passou a participar de concursos nacionais e internacionais, enviando peças, e da última vez que conversamos, ele me falou que já tinham tocado 3 peças dele em 3 orquestras aqui no Brasil, 3 peças diferentes. E aí eu falo: mas Johnny, então por que você insiste em tocar com orquestra, que é uma coisa jurássica, vamos dizer assim, né? Porque a sensação que a orquestra te dá quando ela toca é indecifrável, inenarrável, indiscutível. Se você ouvir a Quinta de Beethoven, né? Se você ouvir numa gravação, legal. Eu fiz uma brincadeira aqui, tá bom, foi só para você reconhecer, mas sente-se à frente de uma orquestra e ouve aquilo. Amigo, você arrepia, não tem como. Então, tem uma coisa que pouca gente sabe. Se você pegar uma corda e fizer todo o corpo em movimento produz um som. Então, se você levar isso para uma percepção mais próxima, todo o corpo, o teu inclusive, em movimento, eu aqui estou produzindo um som com o meu movimento. Então, todos os instrumentos em movimento produzem um som. Quando você ouve uma orquestra, ela tem uma pujança, uma pegada, que é algo impressionante. O músico, quando toca, a gente pensa: pô, o maestro está lá se descabelando e o músico nem está olhando para ele. Não precisa olhar, ele já olhou no ensaio, a gente já combinou tudo. Pessoal, olha, aqui no compasso 32 a gente dá uma segurada, no 57 a gente acelera. Então ele só olha para mim um pouco, a hora que estiver chegando perto daquele momento ele olha, ele confere comigo e vai embora. O cara está tocando, opa, aqui é para correr, vamos embora. Então assim, ele só olha para mim nos momentos necessários, porque ele tem que olhar na partitura dele, ele come aquela partitura. Com uma delícia, com uma voracidade, porque o que ele faz naquele momento é de transporte, não tem outra palavra, a gente vai para outro lugar, sabe? Então, por mais que queiram
acabar com as orquestras por uma questão financeira, por mau gerenciamento, não tem como. Inclusive, um aspecto que nós músicos temos que ter sempre em mente é o profissionalismo, o trabalho. O que eu vou fazer com música? Quando eu era jovem, como eu disse, o que tinha para fazer? Tocar em boteco, fazer sucesso, né, ficar rico, quem sabe, e tocar em bandas de baile, talvez, se eu fosse muito bom. Mas hoje em dia, você pode, enquanto músico, você pode fazer tudo isso, tocar em boteco, ter um grupo de pagode, de rock, de sertanejo, mas você pode dar aula em faculdades, por exemplo, você pode dar aula em conservatório, você pode fazer jingles, você pode trabalhar numa produtora de bandas, né? E, por exemplo, eu, enquanto maestro, sou também professor de música. Mas eu não só ensino a ler a música, a partitura. Eu posso dar aula de história da música. Hoje as faculdades, nós temos diversos cursos que precisam estar lá no currículo o ensino de música. Na pedagogia, na psicologia, terapia ocupacional, educação física e música inclusive, e mais uns outros aí. Então veja, nós temos um campo muito grande. Eu dou aula. Eu dirijo um coral hoje, atualmente, eu dirijo a minha orquestra e uma outra orquestra também numa faculdade privê. Eu dou aulas na pedagogia e agora fui convidado para dar aula também na educação física e na psicologia. Então nós temos um vasto campo. Por isso que eu falo, enquanto acadêmico, estudado, você tem esse leque de oportunidades. E eu costumo dizer, ou me perguntam, ou às vezes até quando faço palestras assim, Johnny, ser músico valeu a pena? Está valendo a pena? O que ficou? Qual é o legado? Eu costumo dizer o seguinte, o legado, primeiro, foi a minha satisfação pessoal, porque eu não fico feliz quando chega sexta-feira. As pessoas falam, feliz sexta-feira, que maravilha, estou feliz. Eu sou feliz todos os dias, porque eu faço o que eu gosto. Eu sou feliz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às vezes não faço música e fico triste. Então, eu sou feliz todos os dias por causa da minha profissão. Eu trabalho com o que eu gosto. Então esse é o primeiro legado meu, para mim mesmo. Eu tenho 3 filhos. Thalita Real, 34 anos, que tem um pé no sertanejo, canta musicais, cantou uma das freirinhas do Mudança de Hábito, o musical Wicked, o musical Vamp, que agora as novelas estão virando musicais também. Eu tenho a minha filha Vitória. Victoria tem 24 anos, mora na Alemanha há 3 anos, em Munique, está fazendo o 2º mestrado em canto lírico, em ópera, já cantando com grandes orquestras, fazendo solo, cantando em corais, altamente profissionais. Então, está também com o pé na música. Meu filho Guilherme, que de uma maneira ou de outra ele sofreu um tsunami musical em casa, porque o que se ouvia? Assistíamos desde o Pocahontas, Hércules, Rei Leão, mas Flauta Mágica, Dom Giovanni. Então, tanto a ópera quanto o desenho animado transitavam com tranquilidade. Então ele tem um conhecimento musical estupendo, né? E embora ele tenha se guardado um pouco de não ter, não quero tocar, não quero cantar, mas faz desenho de computação, desenho de animação, perdão, e tem uma linguagem musical toda afiada, toca um pouco de piano, autodidata, toca um pouco de violão, autodidata, mas a sua verve é no desenho. Então assim, em família, está todo mundo encaminhado para as artes de uma maneira geral. E o que eu acho que, se é que eu deixei um legado, eu creio que o tenha feito,
é isso. Ter conhecido pessoas e trocado informações, cultura, de todas as maneiras. Os meus filhos que estão encaminhados com uma boa cabeça artística, mesmo que não fossem, têm um bom conhecimento musical que eu acho fundamental. Essas pessoas que de uma maneira ou outra eu ajudei a persistirem na música. E eu diria o seguinte, se você tem interesse em fazer música, faça. Qualquer que seja a sua arte, mas especificamente no meu caso que é a música, não tenha medo de fazê-la, mas faça com consciência, faça com estudo, com propriedade, aproprie-se daquilo que você está fazendo. Não seja um curtidor. É diferente você curtir música, daí vem a palavra amadorismo, hobby, e você ser um músico. Isso o torna profissional. Então seja profissional. Profissional no que faz, na sua competência, profissional no chegar, profissional na sua postura, porque tudo isso vai envolver a sua grandeza, a sua competência. Então eu acredito, se você tem esse sonho, não sonhe, reaja, faça dele uma verdade, uma realidade, mas precisa ter consistência, e isso só depende de nós, de você. Isso é a única coisa que eu posso desejar para você que quer ser músico.